o canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Aleluia. Prepare-se para receber essa palavra hoje, que vai sacudir você, vai sacudir a sua vida. Aleluia. Vocês estão com expectativa para esse culto? Você sabe que você pode aumentar a expectativa e o culto ser mais forte? Você entendeu o que eu te falei uma vez? Você pode aumentar a expectativa e as coisas acontecerem mais ainda. Amém? Vocês encontraram aí? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Vamos ler de novo. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre. Orar sempre. Sempre e nunca desanimar. O Senhor tem falado algumas coisas comigo esses dias sobre orar sempre, sobre tempo. E Ele me mostrou um aspecto que eu nunca tinha percebido, e talvez vocês também que estão aqui não perceberam. Às vezes nós nos apegamos tanto ao fator de orar com qualidade, sabe? Orar com qualidade. E tem a sua importância orar com qualidade, se eu posso dizer assim. Tem a sua importância orar com qualidade. Mas Deus começou, o Espírito Santo começou a chamar a minha atenção sobre o fato de orar sempre. E ali Ele não fala sobre qualidade de oração, mas Ele fala sobre perseverança na oração. Continuar na oração. É muito fácil desanimar. É muito fácil passar 3 dias e depois você já está desanimado. Deixa eu te falar uma coisa sobre a minha vida. Há anos atrás, eu lembro que eu me esforçava muito para que a unção viesse. Eu cantava com um grupo de louvor, às vezes eu tentava pregar, e quando ia pregar eu ficava ali cantando por muito tempo para ver se a música traria a unção. Então a gente ficava cantando, porque eu tinha lido que Paulo e Silas cantou no cárcere, e o cárcere tremeu. Eu tinha lido que os sacerdotes lá em 2 Crônicas capítulo 5, eles tocaram as trombetas e cantaram e tudo, e a unção veio de uma maneira tão tremenda que o lugar se encheu de uma nuvem e eles não puderam ficar em pé para ministrar. Então eu pensei, vou cantar aqui, a unção virá. Mas eu lembro que eu me esforcei tanto, e eu nunca vi isso acontecer. Mas chegou um tempo na minha vida onde eu resolvi passar algum tempo na minha casa orando em outras línguas. Então eu comecei a ficar ali naquele quarto orando em outras línguas, hora após hora, diariamente, perseverantemente. E muitas vezes, na maioria delas, eu não sentia nada naquele ambiente, nada. Mas eu comecei a descobrir algo. Quando eu ia para os cultos, a unção
a presença começou a se manifestar, a presença tangível, a unção aquela que eu sempre desejei, que eu sempre cantei para ela vir. Então, no minuto em que, muitas vezes, no minuto em que estive sentado aqui, eu simplesmente comecei a cantar com um grupo de louvor, e aqui na igreja mesmo, e aquela unção veio, várias vezes. Outras vezes eu vinha dirigindo para cá, e no carro a unção veio. Outras vezes eu estava na sala em cima, e a unção veio. Outras vezes eu pisei na porta da igreja, e a unção veio. E eu comecei a perceber o seguinte: não é a música que nós cantamos na igreja, mas é o relacionamento que você estabelece com Ele. O relacionamento que você estabelece com Ele. Nós aqui ensinamos muito e pregamos e falamos sobre a oração em línguas, e nós já estamos bem entendidos de que não necessariamente nós sentimos quando oramos, mas nós sabemos isso, que está funcionando, que Deus está fazendo coisas, que Deus está escrevendo uma história, que Deus está trazendo à tona coisas da nossa vida, que Deus está preparando o nosso futuro, que Deus está construindo coisas para nossas vidas. E muitos de nós aqui temos descoberto isso na nossa própria vida, que coisas têm acontecido para nós, que nós labutávamos tanto antes, mas de repente essas coisas simplesmente começam a fluir nas nossas vidas. E Deus começou a me falar algo. Deixa eu ler com vocês aqui o que Ele me falou. No livro de Mateus capítulo 26. Vão lá comigo. Mateus capítulo 26, versículo 38. Eu estava na cozinha da minha casa semana passada em Jesus, e Deus falou comigo sobre isso. Disse-lhes então. Percebe como vai se juntar com aquilo que eu li agora em Lucas 18? As coisas vão se juntar, ok, queridos? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. É Jesus falando. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando com os discípulos, 3 deles, Pedro, Tiago e João. E ele está dizendo que o espírito, e quando ele fala espírito aqui, na minha Bíblia que está aqui, está em minúsculo, ali está em maiúsculo, mas aqui está em minúsculo. E aqui o espírito se refere ao espírito humano. Então ele está dizendo que o espírito humano está pronto, mas a carne não, a carne é fraca. Mas eu vou voltar 2 versículos para mostrar novamente algo para você. Na verdade no 40. Então voltou-se aos seus discípulos, foi aqui que Deus falou comigo, e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a Pedro. Deus chamou a minha atenção para este fato. Vocês não puderam vigiar e orar comigo nem por uma hora, pelo menos? Ou pelo menos uma hora? 60 minutos. Vocês não puderam orar por 60 minutos, pelo menos? Eu nunca tinha prestado atenção, mas eu estava na cozinha e lá
o Espírito Santo falou comigo. Você prestou atenção? Eu pensei sobre aquilo. Eu falei, uau! Você percebe que Jesus, ele não falou sobre tipo de oração, qualidade de oração, mas ele falou sobre tempo de oração? Sim, o Espírito Santo falando isso comigo. Mas espera aí, nós sempre pensamos que o tempo não importava. Nós sempre pensamos que o tempo não importava, que o que importa mesmo é a qualidade da oração. Não, o importante é a qualidade da oração. O tempo não importa. Mas Jesus não falou sobre qualidade de oração. Ele disse, vocês não puderam orar pelo menos 1 hora? O que importa se eles tivessem orado 10 minutos? O que importaria? Porque quando Jesus se retirou, com certeza eles começaram a orar e dormiram. Então os 5, 10, 15 minutos que eles oraram, para Jesus não importou. O que importava é, vocês não puderam orar pelo menos 1 hora? O que eu estou falando para vocês? Isso é estranho, não é, gente? Eu sei que é. Mas eu vou dizer para vocês. Porque ele segue dizendo o seguinte. Versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. O que ele está dizendo? Sabe que a palavra de Deus, você precisa olhar para ela até extrair dela o que ela quer dizer de uma maneira espiritual. Jesus está dizendo o quê? Por que ele faz questão de que eles orassem pelo menos 1 hora? Por quê? Porque quando você passa 1 hora orando, você passa 1 hora na presença de Deus, na oração. Aí você pode dizer, não, mas nós aprendemos que nós vivemos na presença de Deus, porque Deus está em todo lugar e Ele habita em nós. Não, eu sei, mas quando eu estou falando sobre oração, eu estou falando de outra coisa. Você sabe bem disso. Você sabe bem disso, porque você pode estar vivendo aí com a presença de Deus segundo nós pensamos, e o carro te atropelar e você morrer. Onde Deus está? Então você sabe que o buraco é mais embaixo. Eu estou dizendo o seguinte: quando você está em oração, você está trazendo a presença manifesta de Deus. Você está trazendo a manifestação dela. Você está trazendo para o campo tangível dela. E quando Jesus diz, se vocês não conseguem orar pelo menos 1 hora, em outras palavras eu diria assim, vocês não conseguem ficar pelo menos 1 hora na presença de Deus, porque se vocês ficarem pelo menos 1 hora, vocês vão estar vigiando, e aí não vão cair em tentação. Então o ponto aqui é estar com Ele, o ponto aqui é estar na presença dEle, o ponto aqui é estar velando ali com Ele, estando com Ele, o ponto aqui é relacionamento, o ponto aqui é intimidade, é criando intimidade, o ponto aqui é ficando com Ele, ficando com Ele. O ponto aqui não é o tipo de oração que você faz, quanto bela ela é. O ponto aqui é ficar diante dEle, vigiando e orando. Quando você está diante dEle, você está se guardando, você está se protegendo, você está adquirindo ou pegando a presença manifesta dEle, e aí você não vai cair em tentação. Você entende o que eu estou pregando hoje? Então vamos pensar de novo lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Derruba aí, Sara, e põe para mim, 18:1. Aleluia. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Orar sempre. Vocês agora estão olhando com o mesmo olhar que eu comecei a olhar quando ele começou a me falar, não é? Sim ou não? Aquele olhar de, não qualidade, mas tempo de oração. Porque nós sempre pensamos, tempo não importa, fulano ora 3 horas, eu oro meia hora e é suficiente, porque eu faço aquela oração tremenda, sabe? Não, é relacionamento, intimidade. Intimidade. Você prefere ficar com a pessoa que você gosta muito 10 minutos ou 2 horas?
A pessoa que você ama muito, você prefere falar 10 minutos de qualidade ou ficar ali jogando 2 horas de conversa fora? Cá entre nós, eu acho que você prefere ficar ali dando risada, falando qualquer coisa, mas estando mais tempo com aquela pessoa amada, sim ou não? É a mesma coisa, querido, é a mesma coisa, querida. Deus também quer passar mais tempo com você. E se você puder pelo menos ficar 1 hora, pelo menos você vai ficar mais 1 hora impregnado dele, impregnado da presença dele. E aí, por causa da presença dele, porque olha só, você, alguém que está completamente perfumado, imagina isso, que alguém jogou perfume na cabeça e escorreu no corpo inteiro. Você abraça aquela pessoa, o que vai acontecer? Vai ficar assim, é isso mesmo. Pensa que ele é todo perfume. Pensa que ele é todo perfumado. Pensa que ele é cheio de perfume. Pensa que ele está carregado de perfume. Pensa que ele está exalando perfume. Pensa que ele... Então você fica perto dele, você vai ficar com aquele perfume. E aí quando a tentação vier, e aí quando as malignidades vier, o perfume vai estar em você. E se o perfume estiver em você, meu amigo e minha amiga, se o perfume estiver em você, o diabo não consegue pegar você por causa da unção. Porque a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo, a unção destrói o jugo. Então o tempo que você passa com ele é importante. O tempo que você passa com ele é muito importante. É melhor você gravar isso aí, que eu não sei se eu vou conseguir pregar isso de novo. Ei, meu Deus do céu, vocês não puderam orar pelo menos 1 hora? Do que você está falando, Jesus? Eu fiz 10 minutos de oração tremenda, você não viu? Eu até sapateei do lado de Tiago e você veio falar sobre 1 hora de oração. Eu estava aqui orando, Jesus. Não, eu estou falando, você não conseguiu orar pelo menos, não pôde orar pelo menos 1 hora. 1 hora na presença dele. Sabe que 1 hora na presença dele arranca dele coisa, hein? 1 hora na presença dele arranca dele coisa, hein? 1 hora na presença dele, você arranca a presença dele para você. Oh! É melhor você se animar mais do que estar se animando, porque eu estou pregando bem hoje. Aleluia. 1 hora, pelo menos 1 hora, pelo menos 1 hora. E quando você fica, sabe o que ele está dizendo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quer dizer que ficar orando pelo menos 1 hora é igual a vigiai e orai. É o que ele está dizendo, sim ou não, gente? Olha, eu não estudei muito não, mas pelo meu entendimento aqui, eu estou pensando que quando Jesus está falando assim, vocês não puderam orar pelo menos 1 hora, vigiai e orai. Aleluia. Vigiem. Vamos ler de novo 40. Vou ler o 40 com vocês. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Versículo 26. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne não. A carne não. Olha, queridos, agora vocês entendem. Quando esse pastorzinho aqui fica falando sobre passar tempo orando em línguas, no ônibus, no carro, na escola, nas oportunidades que você tiver, na hora do almoço, quando esse pastor aqui fica ensinando para você, ore pelo menos 1 hora, ou pelo menos 1 hora em línguas, ou em todos os lugares onde você estiver. Agora você sabe, porque sabe que assim você vai estar vigiando, você vai estar se guardando, você vai estar se impregnando da presença dele, e assim você não cairá, e assim você não vacilará, e assim o diabo não pegará você, e assim ele não poderá, porque quando ele se aproximar de você, ele simplesmente não vai poder. Por quê? Porque perfume
perfume, você vai estar tão perfumado que ele não consegue, ele simplesmente não consegue pegar. Ele vem para cima de você e aí ele sente o cheiro e ele tem que correr, porque ele não suporta ficar num lugar com o perfume dos céus. Ele não suporta ficar num lugar onde a graça, a unção do Espírito Santo está sobre a pessoa. Ele não consegue. Então, meus queridos e minhas queridas, é disso que Jesus estava falando: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Oh, aleluia. Deixa eu mostrar mais para vocês alguma coisa aqui. Aleluia. Aleluia. Em Atos capítulo 1, versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Todos eles se reuniam sempre. Você percebe que a Bíblia faz menção muito disso? Eles se reuniam sempre. Será que não era por isso que eles tinham sempre as manifestações da presença de Deus? Será que não era por isso que eles tinham sempre operações de milagres? Será que não era por isso que sempre a igreja crescia? Será que não era por isso que sempre eles andavam no poder? Será que não era por isso que sempre eles tinham mais e mais de Deus? Então, vigie e orem. Vigie e orem. Você não está fazendo um favor para Deus quando você ora. Você está fazendo um favor para você. Não, você não está fazendo um favor para Deus. Você está fazendo para você. Deus não tem complexo. Deus não sofre depressão. Deus não sente solidão. Não. Mas Ele gosta quando você chega, porque Ele sabe que você será mais ainda cheio dEle. E cheio dEle, meu amigo e minha amiga, cheio dEle. Meu Deus, deixa eu mostrar algo para vocês, porque o Ricardo já começou a viver isso já. Em Atos capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 17. Aleluia, está recebendo alguma coisa aí? Vamos ler. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Olha, querido, você já ouviu falar de uma droga que chama-se êxtase? E dizem que ela é muito forte. Êxtase. O diabo está querendo criar algo falsificado disso aqui. Algo falsificado desse êxtase aqui. Mas esse êxtase, Ricardo, sabe o que causa? Versículo 18. Vi o Senhor que me dizia: esse êxtase aqui causa isso. Bom, vamos voltar no versículo 17, porque tem coisa interessante nele. Um versículo tem tanta coisa, não é, gente? Olha só. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar. Você não vai ter um êxtase, a não ser que você tome uma droga daquela lá e se mate, mas você não vai ter um êxtase se você não estiver orando. Não vai. De repente cair em você um êxtase e você... Não vai acontecer assim. Você vai precisar estar orando. Por quê? Ouçam-me por favor. Quando você começa a orar, e Paulo vivia dessa forma, e a orar, como eu disse, quando você fica ali uma hora, você começa a ficar impregnado daquilo, daquela presença, daquele perfume. Se você passar mais tempo, e passar mais tempo diariamente,
você vai ter um êxtase. Porque de repente você vai passar para aquela dimensão com corpo e tudo. Quantos gostaram de ouvir isso? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem prediletos. Deus não ama um mais do que Ele ama os outros. Se alguém teve um êxtase, você pode ter também. Se alguém experimentou essa profundidade no Espírito, está disponível para todos os filhos. E se você é filho, você só precisa fazer uma coisa: perseverar na oração. Continue a orar em outras línguas, não pare. Porque esse Paulo que teve um êxtase foi o mesmo Paulo que disse em 1 Coríntios 14, 18: dou graças a Deus, porque oro em outras línguas mais do que todos vós. Faz a ligação uma coisa com a outra? Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Só que esse mesmo Paulo é o mesmo Paulo que na mesma carta de Coríntios, capítulo 14, ensinou que na igreja, ele disse que na igreja ele quase não orava em línguas. Peraí, aonde você ora então, Paulo? Eu quero saber. Se na igreja, que a gente pensava que era o lugar da oração, você quase não ora em línguas, no culto público, aonde? Aí Paulo responderia: no navio, nas prisões, nas ruas, nas embarcações, nos cavalos, nos jumentos, aonde eu estivesse. Isso mostra para nós alguma coisa? Sim ou não, gente? Sim ou não? É interessante como a igreja primitiva vivia isso. Porque eu estava lendo aquela carta de Judas, a carta pequenininha de Judas, é pequena, né? Tem um capítulo só. E aí, Judas, ele está preocupado com a igreja e ele diz que ele vai ensinar algo para eles, para que eles possam se guardar, proteger a fé santíssima deles. Ele fala que tem pessoas que estão propagando mentira e pregando coisas de demônios e atrapalhando a fé deles. E como ele quer ensinar algo para eles, para que eles possam se guardar e se guardar em fé, para que a fé deles se mantesse forte, ele dá um conselho para eles, só um. Ele diz: mas vocês, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Peraí, você não vai falar mais nada, ô Judas? Ele está aconselhando para eles orar no Espírito Santo. Em algumas igrejas eles iam perguntar: mas o que é orar no Espírito Santo? Graças a Deus, porque você não precisa perguntar, porque você sabe. Se eu dissesse para todos vocês: pessoal, vamos para casa, Deus abençoe a todos, ó, não esquece, vai para casa e ore com o Espírito Santo. Você ia voltar para mim pensando ou perguntando: pastor, legal, você falou para a gente orar no Espírito Santo, mas o que é orar no Espírito Santo? Você ia perguntar para mim? Por quê? Porque você já sabe. A mesma coisa ele. Judas só falou para eles: pessoal, ore no Espírito Santo. E a conversa está encerrada. Por que eles não perguntam nada? Porque eles tinham o costume, porque eles sabiam que era orar no Espírito Santo. Você percebe que essa igreja vivia na prática da oração? Ah, esse negócio de orar em línguas é tão chato, eu não sinto nada. Deixa eu te falar uma coisa, eu também não. Mas eu vivo na unção que eu vivo por causa desse tipo de oração que eu faço. Eu ando na unção que eu ando por causa do tipo de oração que eu faço. Não existe ninguém melhor do que você. Põe isso na sua cabeça de uma vez por todas. E o fato de eu estar aqui pregando para você é porque eu fui chamado para ser pastor, mas é só um chamado. Então, queridos, o que Deus faz para um, Ele está disposto a fazer para o outro também. Você precisa querer, você precisa ir atrás, você precisa fazer o que é necessário. E se Paulo teve um êxtase porque ele estava em oração, você já sabe como fazer isso. Sim ou não? Aí você diz: mas eu já orei várias vezes e não tive um êxtase. Então eu te digo o seguinte: faça como Paulo. Estabeleça que você vai orar
orar até algo acontecer. Sabe de uma coisa, queridos? Eu vivo de tal forma que eu fico observando o que Deus faz para um, Ele faz para o outro. Eu vou ter também. Ninguém vai tirar de mim. Você não pode ficar aí pensando, para mim não dá, sabe? Para mim não dá. Quanto mais você passar com Deus, mais cheio você vai ficar, mais carregado você vai ficar. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso, e todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Queridos, experiências como essa está cheia no livro de Atos. Eles experimentando essas coisas. Nós precisamos tocar nessas coisas também, queridos. E eu não estou disposto a sair da terra sem ter isso. De fato que eu não vou sair da terra sem ter isso. Eu não arredo o pé da terra sem ter isso. Eu não tiro o meu pé daqui da terra sem ter isso. Eu não saio daqui sem ter isso. E se eu fosse você, eu pensaria a mesma coisa. O que Deus faz para um, Ele faz para o outro. Quando a unção não operava ainda na minha vida, eu comecei a desejar ela. E eu disse comigo mesmo: eu vou entrar nisso. Vicente, eu disse comigo mesmo: eu vou entrar nisso. Eu vou entrar nisso. E sabe, querido, eu tenho andado bem longe nisso. Mas eu estou ainda de olho que eu ainda vou mergulhar. Eu ainda vou longe, Wesley. Eu ainda vou longe nisso. Mas eu já caminhei bastante. Eu fiquei olhando os ministros e eu disse: eu quero e eu vou ter. E eu acredito que Deus gostou daquilo. Deus gostou daquilo. Porque o que Ele tem, Ele quer dar para os filhos dele. Sabe o desejo dele? É que nós vivemos nessa atmosfera como Smith Wigglesworth vivia, de tal forma que ele caminhava e ele passava perto das pessoas, e as pessoas sentiam e queriam Deus. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus. Charles Finney, certa vez ele passou no trem e as pessoas caíram de joelhos no trem, chorando, tremendo por causa da unção, e eles disseram: eu quero Jesus. É disso que eu estou falando, gente. Vocês entendem? É disso que eu estou falando. Não menos do que isso. Você pode estar me ouvindo hoje e pensando: ah, isso não é para mim não. E daqui a um tempo você me vê andando assim, porque vai ver com certeza, me vê vivendo dessa forma, e você vai dizer para você mesmo: eu deveria ter ouvido aquele dia. Porque Deus não tem prediletos. Para você ter mais dele, você precisa estar mais com Ele. Eu vou dizer de novo: para você ter mais dele, você precisa passar mais tempo com Ele. É por isso que Jesus falava de tempo. Algumas pessoas ficam aborrecidas porque eu falo para marcar o tempo da oração em línguas. Jesus, você acha que ele tinha um Rolex lá? Que ele olhou assim e falou assim: eu marquei no relógio, vocês não oraram nem uma hora. Mas ele sabia que eles não tinham orado pelo menos uma hora. E se ele tivesse relógio, ele ia falar para eles: ó, marca aí, coloca o cronômetro aí e ore pelo menos uma hora. E quando você ora uma hora,
Quando você ora 2 horas, quando você ora 3 horas, você está passando mais tempo com Deus. E não importa quantos anos você tem. Eu não sei como você recebe isso, mas eu e o Ricardo, a gente recebe isso com entusiasmo. E isso impulsiona mais a gente. A minha filha no domingo, ela orou 10 horas em outras línguas. 10 horas. Uma adolescente de 15 anos orou no domingo em jejum 10 horas em outras línguas. Se uma adolescente de 15 anos ora 10 horas em outras línguas, eu não vou ficar para trás. Eu não vou fazer menos do que isso. Eu não aceito fazer menos do que isso. Eu já fiquei trancado num quarto. Um quarto com banheiro, era uma suíte. 14 horas. Orando em outras línguas. Mais de uma vez eu já fiquei. 3 vezes pelo menos 14 horas. Várias vezes 10 horas. Por quê? Porque eu estou interessado de ficar impregnado com a presença dele. E eu vou ficar impregnado a tal ponto. Certa vez eu estava lá atrás onde está o Davi. E eu cheguei perto do Tiago Mota para cumprimentá-lo. E na hora que eu fui cumprimentar ele, começou a tremer. E ele falou comigo: rapaz, a unção está sobre você. Eu estava sentindo, desde que eu estava sentado ali. Eu estava sentindo, mas eu não sabia que as pessoas iam começar já a sentir tão rápido, de se aproximar de mim. Mas já começou. Já começou. A qualquer momento eu passo por você e você não só vai sentir, como você não conseguirá ficar de pé. A qualquer momento eu vou me aproximar de um pecador e o pecador vai dizer: eu quero que você tenha, não importa o que seja, eu só quero que você tenha. Sim, eu estou cutucando você, eu estou impulsionando você, para você não ficar aí no seu cantinho dizendo: ah, tá bom, aqui eu já oro meia hora. Não, eu estou dizendo para você, você pode orar mais. Você pega um trânsito de 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Isso são 3 horas de oração em línguas que você está desperdiçando. E vem dizer para mim que não tem tempo. Você passa 2, 3 horas no WhatsApp e mais 3 no Facebook. E vem dizer para mim que não tem tempo. Você passa muito tempo conversando com um e com o outro, falando com um, com o outro, e vem dizer para mim que não tem tempo. Você vai ter de Deus o que você der para Ele. E se você não se importa com Ele, então você não vai ter nada dele. Se você não liga para passar tempo com Ele, você não vai arrancar nada dele. Então é melhor você me ouvir hoje e começar a marcar no seu relógio o tempo que você passa orando em outras línguas, e cada vez aumentar esse tempo, cada vez impulsionar esse tempo, porque quanto mais tempo você passa na presença dele, mais dele você arranca. Jesus falou de 1 hora, pelo menos 1 hora, mas ele não disse que tinha que ser somente 1 hora. Ele disse que era pelo menos 1 hora, não somente 1 hora, pelo menos 1 hora. Ela disse que Jesus falava, ele não disse, ele disse pelo menos 1 hora e não só 1 hora. Por quê? Porque Jesus sabia que quanto mais tempo você passa com Ele, mais cheio dele você fica. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais cheio dele você fica. É melhor você despertar para isso. Vocês entendem o que eu estou pregando hoje? Chega de ficar só como pedinte, mendigo, sentado esperando uma moeda de unção, uma moeda de presença. Eu não quero uma moeda. Eu quero estar tão carregado, tão cheio, mas tão cheio, que eu tenho para mim, para distribuir, ainda tem mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e eu vou ter cada vez mais. Eu não quero ficar sem, eu quero mais, eu quero isso mais do que dinheiro, eu quero isso mais do que carro importado, eu quero isso mais do que uma grande casa, eu quero isso mais do que tudo nessa vida. Eu quero a presença dele em manifestação cada vez mais, até ficar carregado dela. Eu quero mais e mais, eu quero e eu vou ter, eu quero e eu vou ter, e eu não saio dessa terra sem isso. Ei, eu não quero chegar no céu para ter a presença dele, eu quero a presença dele aqui. Eu quero viver o céu aqui. Eu não quero chegar lá para ter isso, eu vou ter aqui. Eu vou ter aqui. Se está disponível aqui, é aqui que eu vou ter. Se está disponível aqui, é aqui que eu vou ter.
chegar lá. Eu quero conhecer Ele aqui cada vez mais. Cada vez mais. O que tem que fazer? Eu vou fazer. Quantas horas? Eu vou orar. O que mais tem que fazer? Eu vou fazer. Mas que eu vou tirar, eu vou. Que eu vou arrancar esse perfume, eu vou. Que eu vou ficar impregnado desse perfume, eu vou. Pega uma pregação, põe para ouvir, ouça uma hora de oração em línguas ouvindo a pregação. Aí você não fica satisfeito, porque cada vez que você faz mais, você fica com mais fome. Você põe mais uma e ouve mais uma pregação, ora mais uma hora em outras línguas. Aí você não fica satisfeito, porque esse negócio não tem fim, não para. Cada vez cresce dentro de você, aí você põe outra pregação, ora mais uma hora. E aí você já fez 3. Aí você fala, não, eu não estou satisfeito, eu quero mais um pouquinho disso. Aí você põe mais uma pregação, mais uma hora de oração. E você já ouviu 4 pregações e já orou 4 horas em outras línguas. O dia vira e você fala para você mesmo, eu vou começar tudo de novo, vou colocar mais uma pregação, só que dessa vez eu vou fazer 5. Aí você vai, Jesus falou pelo menos 1 hora, eu entendi o que ele disse. Então Jesus, olha, no mínimo vai ser 1 hora, no mínimo vai ser 1 hora, mas eu garanto que eu vou fazer todos os dias, sempre, 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 porque ele disse sobre a importância de orar sempre. E nunca desistir, e nunca esmorecer. A necessidade. Em Lucas 18, 1, ele falou com ele sobre a necessidade. A necessidade. Você percebe sobre necessidade? Necessidade de orar sempre. Não é você orar quando você achar que dá para orar. É necessidade de orar sempre. Jesus não amenizou não. Ele disse assim, ei, vocês não conseguem orar pelo menos 1 hora? E Jesus não orou só 1 hora. Ele orou 1 hora, voltou, mas ele foi lá de novo, orou mais um pouco e voltou. Vocês estão dormindo ainda? Não conseguem orar 1 hora? Dormindo? Você pode orar. Você pode orar. Se você consegue conversar com alguém 2 horas, você consegue conversar com Deus 2 horas. Se você consegue ficar no telefone 3 horas, você consegue orar 3 horas. Não se engane e não tente me enganar também. Porque 3 horas com Deus são 3 horas da presença dele. Sobe o grupo de louvor lá. Eu quero mostrar para vocês o que ficar na presença dele causa, provoca na gente. Tem uma unção sobre mim. Agora essa unção não caiu do céu. Apesar de ser de graça, mas você precisa orar. Você precisa orar. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. O que está acontecendo hoje aqui? Escutem-me, isso é importante. Vocês sabiam que se ficarem ouvindo uma pessoa negativa por muito tempo, vai afetar você? Vocês sabiam disso? Todos sabem? Você sabia que se ficar me ouvindo muito, você vai ficar parecido comigo? É, porque eu falo só dessas coisas, vocês sabem disso. Eu só falo disso. Pastor, você não tem outra pregação? Pior é que eu não tenho. Eu não tenho. Procurei, mas não tinha. Vou pregar aquilo lá mesmo. Sabe por quê? Porque eu sou assim. Isso está impactando pessoas como o Ricardo, pessoas como a Sara, pessoas como alguns que tem aqui. Está impulsionando pessoas. E é tudo que eu quero, é impulsionar pessoas. Se eu falasse negativo o tempo todo aqui na frente, vocês iam ficar negativos. Mas quando eu falo sobre buscar a Deus, buscar a presença dele, ter intimidade com ele, uma hora isso pega em você. Uma hora isso vai pegar em você. Você já está querendo sair daqui só para orar. Você está querendo ir para sua casa só para orar. Sabe por quê? Porque ele já está começando a influenciar você. Vai influenciar você. Então ou você vai embora, ou você continua me ouvindo e seja influenciado por essa mensagem. Porque tudo que eu quero é influenciar você.